Olá a todos, aqui é o professor Leandro Paiva, do Instituto Federal Sul de Minas, e a gente está aqui no curso de pós-graduação em inovação, no módulo de inovação dentro do setor público. E hoje a gente vai estar na nossa terceira aula, falando um pouco mais sobre a questão da política da inovação, como implementá-la, né, o trabalho do professor quanto à instituição pública. A gente vai falar um pouco também sobre a montagem do processo para estabelecer um termo de acordo de parceria dentro da instituição, falar um pouco sobre o NIT, tá? E aí a gente também vai finalizar aí com como estabelecer essa política pública dentro da instituição. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente consiga, então, continuando a nossa aula. Acho que agora todos estão podendo ver. E a gente pode, então, estar começando, falando um pouco mais sobre essa questão da política de inovação dentro da instituição e as formas de implementá-la. A gente tem, para facilitar todo esse trabalho, o Guia de Orientação para a Elaboração de Política Pública nas ICTs, que foi organizado aí dentro da CGU e está disponível para que a gente consiga entender melhor como trabalhar dentro de uma ICT, como estabelecer a política de inovação dentro da ICT e quais são os pontos principais que a gente deve abordar. Então, assim, entendendo isso, as instituições de ciência e tecnologia, elas precisam estabelecer suas políticas próprias de inovação. Esse roteiro prático, ele auxilia bastante a gente a entender como que deve ser, a que normas atender, e também as particularidades que a gente deve estar colocando para, de forma ampla, poder estar atendendo toda a legislação de política de inovação dentro da ICT. As particularidades que ela tem, certo? Vão aí ser um desafio muito grande dentro da instituição pública para a gente poder estar implementando. Normalmente, a instituição pública tem vários entes trabalhando dentro da instituição. Todos eles precisam estar atendendo a normatização dentro da política de inovação, que segue a legislação, e a gente tem que estabelecer um fluxo de trabalho dentro da instituição que ajuda a instituição a prospectar projetos, a fazer gestão de projetos de inovação, certo? A trazer os benefícios que os projetos de inovação têm para a Constituição, desde do engajamento dos professores, laboratórios, manutenção de todo o processo, até a questão de contratos, né, junto com a instituição e toda a documentação necessária para poder estar atendendo a inovação. E, por fim, como que vai ser a gestão dessa propriedade intelectual, até mesmo dos royalties que ela pode gerir, né, e os lucros, os recursos advindos desses projetos, né, como que essa instituição pode também atuar dentro de fontes de fomento de inovação dentro da instituição. Então, sim, dá para entender que a política de inovação ela é bastante ampla e permeia muitas outras áreas dentro do instituto, desde o setor de contratos, ao NIT, a fundação de apoio, há também a procuradoria, né, da instituição, a parte da administração da instituição, bem como a atuação desses professores e a forma como eles trabalham a docência, né, a dedicação exclusiva deles à instituição, certo? E o trabalho deles dentro da inovação. Então, assim, para estabelecer essa política, a gente tem que aí começar, muito provavelmente atendendo aos objetivos da inovação dentro da instituição, dentro das normas da legislação do marco legal. A gente vai ter que fazer a gestão da propriedade intelectual que vai ser gerada, tá?
estruturar os NITs para que ele faça essa gestão e garantir uma conformidade jurídica para todas essas ações. Então, para a gente que é servidor, a existência desse guia é ótimo, porque aí a gente pode estar implementando essa inovação, tendo um material de apoio que dá um norte para ajudar a traduzir essa complexidade de legislação que acontece, e ações que a gente pode fazer de forma concreta dentro da instituição, de forma eficiente, e transformar isso numa ferramenta que facilita com que a ICT crie um ambiente de inovação bastante produtivo dentro da instituição. Para isso, a gente tem duas formas de implementar a política de inovação dentro das instituições públicas, né? Que é um modelo integrado de política de inovação e um modelo fragmentado. Bom, dessa questão do modelo integrado, o que significa? Bom, a ICT opta por construir um documento só que abrange todas as diretrizes da política de inovação dentro da instituição. Esse modelo é bastante interessante, porém tem vantagens e desvantagens. Então, a principal vantagem é que ele facilita muito a obtenção de uma estratégia mais ampla e mais harmônica, orgânica dentro da instituição, onde todas as regras e todas as diretrizes de inovação estão num só lugar de forma mais coesa, de forma mais integrada. Isso, assim, deixa bastante fácil para quem está acessando, independente de que instância ele está dentro da instituição, se ele é professor, se é pesquisador, se ele é a pessoa que atua no NIT, ele fica mais fácil dele entender o processo, acessar os modelos, acessar os fluxos que ele tem que cumprir, e ter todas as informações dentro de um local só, dentro de um arcabouço só. Agora, existem desvantagens também, porque é um documento único que exige um esforço muito grande de elaboração, porque ele vai atuar com vários entes. Então, isso aí é bastante complicado, porque a gente vai estar atuando em vários setores da instituição, no próprio NIT, na fundação de apoio, na procuradoria da instituição, dentro do setor de contratos, dentro do setor do setor de ensino da instituição, porque vai estar envolvendo professores e a legislação toda em cima dele, e outras áreas que podem estar vindo assumir alguma necessidade dentro do processo de inovação. Então, dificulta porque a gente tem que trabalhar com todos, tem que formar uma coisa coesa, tem que formar uma coisa integrada, e a gente vai ter que fazer ações dentro de cada uma dessas áreas para fazer essa implementação. O slide aí sugere, como se for por um documento único, é importante que ele tenha uma ordem de regulamentação dentro do próprio marco legal, que facilita muito a construção, a comparação e manutenção da conformidade da lei. Então, é um modelo que oferece assim, uma visão clara e bastante unificada do processo de política de inovação da instituição, mas exige um planejamento e, às vezes, uma implementação que vai levar bastante tempo dentro da instituição. Então, isso aí como vantagem. Agora, no próximo modelo, né, que é o modelo fragmentado, ao invés da gente ter um modelo único e abrangente dentro de toda a instituição, a gente cria diversos documentos específicos para cada área, cada um atuando e abordando aspectos particulares da política de inovação, e a gente pode estar aí estabelecendo critérios em cada segmento da instituição. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar toda a questão de acordo de parcerias dentro do NIT e criar uma política de atuação com parceiros e como que o NIT, como que os entes devem trabalhar dentro dessa política de parceria. Aí a gente vai trabalhar outras necessidades dentro de cada outros setores da instituição.
Isso tem vantagens, né? Pode parecer até um pouco mais difícil que o modelo unificado, mas tem vantagens. A maior delas é que, construindo diversos documentos em várias instâncias, a gente acaba facilitando o processo de conversa, de estabelecimento desses documentos, e eles ficam mais simples e mais fáceis de estabelecer dentro da instituição. A conversa dentro dos setores fica facilitada e, assim, demora menos para a gente poder estabelecer uma política de inovação dentro da instituição. E esse modelo também permite que a gente faça atualizações mais constantes nesses processos. Então, essas normas aí mais pontuais, quando a gente precisa mudar elas, a gente vai lá, trabalha internamente dentro daquela instância, dentro da câmara que rege aquela instância, e a gente faz a mudança necessária, revisões necessárias, de forma mais rápida e mais ágil. Por exemplo, a regra de licenciamento para uma instituição ou para uma empresa vai estar tudo dentro de um arcabouço dentro do NIT. Se a gente pensa, talvez, tiver que mudar essa lei de licenciamento, a gente vai lá, altera os documentos, vai no NIT, faz uma proposta de mudança, vai na Câmara específica, aprova, e a gente faz essa mudança de forma rápida. Senão a gente teria que, no modelo unificado, fazer demonstrar para todas as outras áreas que aquela mudança é específica naquele ponto, e talvez fazer uma consulta geral em todas as instâncias para ver se não tem ninguém interessado em rever aquele módulo, aquela mudança, né? Ou pelo menos todos têm que estar cientes que a gente está mudando somente uma parte do processo. E se a gente mudar outras partes do processo, todos os entes têm que estar sabendo, têm que estar comunicado, e talvez tenha que passar no restante de outras câmaras dentro da instituição, às vezes chegando até a câmara máxima, que pode ser um CONSUP, um conselho superior, para aprovar a política de inovação, toda ela novamente. Então, fica mais difícil, certo? O principal problema, né, desse modelo fragmentado é essa dispersão de normas aí. Apesar de cada uma delas estar separado dentro de um arcabouço dentro da instituição, de cada parte da instituição e ser simples e fácil de mudar, fica difícil para quem está de fora compreender e buscar informações sobre a instituição, sobre os caminhos que ele deve seguir para fazer inovação. Então, um pesquisador que está lá num setor que precisa de uma visão completa da política de inovação, ele vai ter dificuldade em ver isso, porque ele vai ter que buscar em todos os entes qual que é o trabalho, qual que é a necessidade dentro de cada um para contemplar a política de inovação. E outra desvantagem também é que, assim, ela não garante uma harmonização das normas, não garante que essas normas se comuniquem. Pode haver sombreamento entre elas, né, documentações a mais desnecessárias ao processo, e aí a gente pode ter uma morosidade maior para se estabelecer o processo. Então, por um lado, a gente ganha com velocidade na implantação do processo, por outro, a gente pode perder com um pouco mais de morosidade e a falta de entendimento de todo o processo de inovação dentro da instituição, porque ele vai estar fragmentado em várias partes. Então, assim, a gente precisa escolher qual que é o modelo que melhor vai ser trabalhado, que melhor vai ser conversado dentro da instituição. Se é uma instituição pequena, simples, que a gente consegue fazer uma conversa com todos os entes, o primeiro modelo é mais interessante. Mas se é uma instituição tradicional, grande, que já tem algumas partes, que tem alguma coisa já instalada, talvez o fragmentado seria uma melhor ideia, até que a gente consiga depois unir todo esse processo num sistema só e transformar num modelo meio misto, onde boa parte dele já está unificado e algumas partes ainda fica de forma fragmentada para que a gente consiga atender necessidades específicas da instituição. Então é bastante difícil a gente estabelecer isso aí, mas é muito importante que a gente assim faça. Bom, e porque a ausência da política de inovação dentro da instituição, ela acaba sendo bastante desastrosa, certo? Então, assim, crucial a gente entender
que a não criação dessa política não é apenas uma formalidade que a gente pode estar ignorando. Ela tem um impacto direto e bastante desfavorável para a ciência, tecnologia e inovação dentro do trabalho da instituição. O primeiro ponto é que é a questão sobre os recursos financeiros. Então, o artigo 14, né, o parágrafo 2 do decreto 9.283, ele é claro, afirmando que só existe concessão de recurso público se tiver implementada uma política pública de inovação. Então, a ICT não tem como receber ou acessar financiamentos e recursos que são essenciais para os projetos de pesquisa e desenvolvimento dentro da instituição se não tiver esses critérios, né, estabelecidos dentro da instituição. E também, em segundo lugar, o que é mais preocupante é porque aí deixa uma insegurança jurídica muito grande. Então, a lei de inovação, ela tem sua legislação e os decretos que prevê flexibilizações e oportunidades para a instituição poder concretizar projetos de inovação dentro da instituição e normatiza tudo isso. E essas normas são claras. E a dispersão de informações e a falta de uma padronização dentro da instituição sobre essas políticas causa erros dentro da instituição, falta de transparência, e isso leva a problemas para instalar um projeto de inovação dentro da instituição e muito mais para manter e também para depois sua prestação de contas. Então, assim, um exemplo prático, né, assim, para universidades, para institutos de pesquisa, por exemplo, a atuação dos professores. Então, o artigo 21, né, o inciso 12 da Lei 12.772, ela permite que os docentes, em regime mesmo de dedicação exclusiva, receba colaboração de científica ou tecnológica em polos de inovação e receba também recurso financeiro, né, pagamento de bolsa, retribuição de alguma forma, que está lá muito bem autorizado dentro das regras da política, né, dentro da legislação e dentro das regras da política de inovação da instituição. Então, se a instituição não tiver essa política, esse regramento definido dentro do polo de inovação, esse professor, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo o desejo de colaborar, tendo o projeto, ou seja, oportunidade para ele trabalhar, sem a norma interna, ele não pode fazer a atuação. Então, a política, ela é clara, e uma ausência de definição do papel do NIT, por exemplo, que é a unidade central responsável pela inovação, pode não estar podendo fazer a gestão da propriedade intelectual, a parceria e mesmo a transferência de tecnologias. Então, se essa política, o poder de atuação e a eficácia do NIT fica bastante comprometida e dificulta o fluxo de inovação dentro da instituição. Então, a não elaboração dessa política, ou o seu mero esquecimento aí, de partes dela, é um entrave que custa muito caro para a instituição. Então, é fundamental que ela invista na construção e na implementação dessas políticas para poder ter todo o potencial do marco legal trabalhando aí a seu favor. Bom, então a gente falar um pouco sobre os NITs, né? Bom, o NIT tem um papel aí importantíssimo dentro da inovação na instituição. Então, esse daí, esse slide, ele está tratando justamente desse papel do NIT. Então, no artigo 16, ele está ali na questão de apoiar a gestão das políticas de inovação dentro da ICT e dispor o Núcleo de Inovação Tecnológica, né, o NIT, em associação à ICT, para que ele exerça. Então, tá colocado aí.
como sendo uma peça central, tá, dentro da instituição, para principalmente opinar quanto à conveniência da divulgação e as orientações do desenvolvimento da instituição. Ser um braço operacional e estratégico dentro da política de inovação da instituição. É um setor que vai dar suporte para as ideias de pesquisas geradas e essas transforme em algo concreto que pode chegar ao mercado e à sociedade. Esse é o ponto principal. A gente até já falou nas aulas passadas sobre esse papel. Ele é o gestor da propriedade intelectual, então é ele que vai opinar sobre a divulgação das criações, vai acompanhar o processo de registro e manutenção dos títulos da propriedade intelectual da instituição, as patentes e as marcas que ela vira a montar. Ele faz prospecção de projetos, né? Isso é bastante importante a gente entender. Então, o NIT é um local onde que pode estar buscando, desde emenda parlamentar até mesmo a fontes de fomento dentro de outras instituições. Ele faz a transferência dessa inovação para as empresas. Ele desenvolve estudos de prospecção tecnológica e inteligência competitiva para estar entendendo quais são os pontos principais que a ICT tem, que pode trabalhar e que pode correr atrás de recursos, projetos e trazer isso para a instituição para ela ter um ganho não só nos seus laboratórios, nos seus professores, mas também no atendimento à sociedade e também no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, o NIT ele analisa o que está sendo desenvolvido, analisa o mercado, analisa as tecnologias que ele pode oferecer e pode ser útil ao mercado, tá? Ele cria estratégias para poder fomentar essas áreas importantes dentro da instituição. Ele faz a produção de tecnologia e ele também faz a transferência dessa inovação, garantindo que essas tecnologias saiam dos laboratórios e cheguem à sociedade, ao setor produtivo, como eu já tinha falado para vocês em outras aulas atrás. Ele também monta um relacionamento direto com a empresa. Então, o NIT tem um papel de promover e acompanhar esse relacionamento, de forma a integrar a empresa dentro da instituição sem conflitos, tá? É uma ponte que trabalha a questão da pesquisa, do que está sendo produzido, para as necessidades do mercado e, assim, a atender às necessidades da empresa e da sociedade. Então, o NIT é um guardião da inovação dentro da ICT, dentro da instituição de ensino. Ele que faz esse elo da pesquisa, da proteção, do conhecimento, da aplicação prática das tecnologias e garante um potencial inovador dentro da instituição, que beneficia não só ela, mas principalmente que beneficia a sociedade. Tá? Então, essa figura do NIT, né, ela não nasce de pronto, né? Todas as capacidades desenvolvidas que o NIT tem passa por um processo de evolução e de amadurecimento, porque o NIT a gente pode até associar ele muito mais a uma empresa dentro da instituição do que propriamente um setor da instituição pública. Tá? Então ele tem que crescer, tem que amadurecer com o tempo, incorporar ações, né, se tornar uma instituição que traz soluções, e isso não vem da noite para o dia. Então vocês têm que pensar nisso como se fosse uma escada, que o NIT vai galgando e vai ganhando níveis de atuação e de complexidade grande dentro da instituição. Embora aí, né, esse slide mostre aí 3 estágios, vocês até trabalharam isso dentro de uma atividade nossa, o ideal é que o NIT possa começar com funções bem mais básicas, como a proteção da propriedade intelectual, que é o mais básico do trabalho do NIT, certo? Mas à medida que ele vai criando noção de todo o trabalho dentro da instituição, do trabalho dele como NIT, ele comece a fazer alcançar outras instâncias, como
a prospecção de novos projetos, implemento de estratégias, né, para poder fazer a gestão dos projetos, a gestão da propriedade intelectual da instituição, a cessão dessa propriedade intelectual, identificar as oportunidades que pode acontecer, né, dentro do arranjo produtivo local, dentro das fontes de fomento, e deixar de ser só aquele cartório ali de patente, né, que você vai lá e fica lá, eu vou registrar patente, agora eu vou fazer cessão da patente para a empresa. Nessa essa gestão, para ativamente buscar pesquisas e trabalhar o potencial de inovação dentro da instituição. Ele tem que fazer uma gestão de portfólio, né, para gerenciar não só as inovações, mas o conjunto de tecnologias que a instituição possa vir a ter. Ele tem que fazer transferência de tecnologia de forma ativa, então, proativamente para as empresas, para as parcerias que a instituição tem, licenciar essas tecnologias e firmar acordos de pesquisa e desenvolvimento. O NIT tem que fazer o fomento ao empreendedorismo, ele tem que apoiar a criação de startups, de empresas júniores, tá? Que vão trazer outras tecnologias, vão trazer outras necessidades dentro da instituição. E ele tem que fazer essa interface estratégica, né? Tornar um ator dentro da ICT, que é um setor produtivo que cria um ecossistema de inovação e atua como facilitador das parcerias, gerando mais valor para a instituição. Então, esse é um ponto importante no atendimento ao mercado, no atendimento à sociedade. Ele vai estar criando um valor grande dentro da instituição e trazendo mais valor para a própria instituição. Então, para nós aí, servidores, né, entender esse papel vital do NIT é importantíssimo. E para que a gente consiga o seu pleno desenvolvimento, a gente tem que começar a trabalhar e, de forma orgânica, transformar o NIT numa instituição capaz de fazer um impacto econômico e social de proporções ali dentro do arranjo produtivo local, para ajudar a ICT dentro do cenário de inovação. Então, é sempre buscando aí maturidade e excelência e um trabalho constante de crescimento que o NIT tem que ter. Bom, vamos entrar em alguns pontos importantes do marco legal, para a gente poder ter uma ideia, né, assim, de alguns pontos que são cruciais para a gente estar implementando. Bom, primeiro, um ponto bem complicado, né, porque envolve pessoas e envolve o ponto nevrálgico ali da atuação, da inovação dentro da instituição, é a atuação do docente, certo? Então, assim, o docente ele é peça-chave, porque é ele quem vai estar fazendo o trabalho de inovação, é ele que vai estar dentro da sua expertise, dentro do seu conhecimento, trazendo essa expertise, esse conhecimento para a pesquisa gerando mais propriedade intelectual gerando processos e processos gerando a inovação, e a inovação culminando numa patente, numa cessão, num licenciamento. Então, assim, quem que gira toda essa roda é o docente, é o pesquisador que está ali atuando junto com os alunos dentro dos laboratórios, tá? Complementando o seu trabalho de ensino com um trabalho constante de pesquisa, de aprendizado dele mesmo, tá? E a utilização desse aprendizado para a sociedade. Então, ele faz um papel importantíssimo de ensino, né, de pega esse aprendizado, tudo que ele está criando, e ensina os alunos, tá? E aí atende a sua necessidade como professor, e como pesquisador, ele usa desse mesmo conhecimento para atender a sociedade, de outra forma que não a atuação no ensino para com o aluno. Tá? Mas aí para ajudar o aluno, o laboratório, a ICT e ele mesmo a impactar a sociedade, não só colocando um novo profissional no mercado, mas sim colocando todo o conhecimento, toda a construção de conhecimento que ele tem dentro da sociedade. Então isso é bastante importante. É para isso, para a atuação dele dentro de uma
numa política de inovação, a gente tem a possibilidade vamos falar assim, de ajuda, tá? A possibilidade da gente poder estar ajudando esse professor a estar colaborando com todo esse processo, certo? Então, uma das formas disso, né, é o afastamento para prestar colaboração em outra instituição de ciência e tecnologia. Então, é possível que a gente não tenha todo o laboratório, toda a área experimental e toda a necessidade para você criar uma inovação dentro da sua instituição, mas tenha em outra instituição, e a outra instituição também ofereça uma forma da gente estar atuando dentro de um projeto de inovação que vai fazer, de novo, o trabalho, o objetivo final da inovação dentro da instituição pública, que é o atendimento à sociedade. Então, o artigo 14 da lei é claro que pode facultar ao pesquisador público a possibilidade de se afastar para colaboração em outra ICT, dentro da Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais. Sempre observando a conveniência da ICT de origem. Então, assim, precisa ter um trabalho dentro da ICT de origem, junto com os entes, junto com a sua diretoria, tá? Para que possa acontecer esse afastamento sem dolo à instituição de ensino, certo? Ou seja, essa instituição de origem, ela precisa concordar com esse afastamento, e é importante que alguns pontos sejam sanados nesse afastamento, com uma compatibilidade de atividades. Então, esse é um dos pontos que a lei coloca. As atividades que esse pesquisador vai desenvolver na instituição para onde ele vai, ela tem que ser compatível com o seu cargo, a princípio, certo? E é importante que essa colaboração seja relevante para a carreira do servidor e uma forma de missão para a instituição, uma forma de mérito para a instituição de origem, tá? Então, assim, precisa ter um ganho para a instituição de origem. Um ganho que pode ser uma capacitação para o pesquisador, um ganho que pode ser mais um projeto implementado para a sociedade, onde ambas as instituições saem nominadas, tá? E aí a sociedade ganha, porque duas instituições trabalharam nesse projeto, então precisa ter isso daí. Outra coisa também é a garantia de direitos da instituição. Então, durante o período de afastamento, o pesquisador tem que assegurar o vencimento do cargo efetivo, a progressão funcional e todos os benefícios do plano de seguridade social que ele está vinculado. Isso é fundamental, porque dá segurança ao servidor para ele aceitar essa oportunidade de colaboração sem prejuízo dos seus direitos. Aí precisa haver também a manutenção da gratificação desse servidor, que é um detalhe bastante importante. Essas gratificações são específicas de alguns pesquisadores de regime de dedicação exclusivo, e elas devem ser garantidas desde que haja um complemento, um afastamento para outra instituição, e ela seja conveniente à instituição de origem. Então, resolve um impasse aí que era antigo para as instituições, permitindo que a dedicação exclusiva não seja um impedimento para a colaboração estratégica entre as duas instituições de ensino. Em resumo, assim, é um dispositivo que facilita esse trabalho e, por conta disso, ele é bastante importante. Permite que esses talentos, né, que a gente tem dentro da instituição, que os nossos pesquisadores, professores, cientistas, possam levar a expertise deles para outras instituições, senão aquela de origem, mas que tenham um ganho para as duas instituições. Esse mecanismo estimula aí a circulação e a troca de conhecimento e a formação de redes de colaboração, que eu acho que é o ponto mais importante desse trabalho. Uma dessas, as instituições se aproximam, a gente vê as necessidades de uma e de outra, as vantagens de uma e de outra, e troca
parcerias, expertises, formas de trabalho, até de funcionamento das ICTs. Isso aí pode ser uma forma da gente estar crescendo e trazendo condições de crescimento para a instituição. Então é bastante interessante isso daí. Sobre licença, exercício e atividade empresarial, então, o artigo 15, ele coloca que a critério da administração pública, na forma de um regulamento, a gente pode conceder ao pesquisador público, ao pesquisador público, desde que não esteja também no estágio probatório, né, uma licença sem remuneração para ele constituir, junto com uma empresa, uma atividade empresarial relativa à questão da inovação. Então, a gente pode ceder esse profissional, desde que ele desde que seja sem remuneração para ele, para que ele trabalhe por um período definido dentro da empresa, e ele possa exercer atividades de inovação dentro da empresa, de forma que ele ganhe conhecimento, ganhe capacitação, e isso possa, de alguma forma, reverter para a instituição. Então, a licença para o exercício de atividade empresarial, ela se dá pelo prazo de até 3 anos consecutivos, renovável por um igual período de 3 anos. Ele não se aplica a um pesquisador público que tenha constituído empresa na forma desse artigo. Então, é para uma outra empresa, e o período de vigência dessa licença está no dispositivo 10 do artigo 117 da Lei 8.112. Essa possibilidade de contratação, ela é temporária. Se o pesquisador se ausenta nesse licenciamento e acarrete prejuízo às atividades da ICT, aí essa possibilidade pode ser revogada, certo? Então, assim, é uma forma também da gente poder estar contribuindo com a sociedade, né, ou mesmo com o pesquisador, deixando ele disponível para uma empresa, desde que exista um crescimento dentro desse processo, para que o pesquisador se torne cada vez mais capacitado para, quando voltar para a instituição, ele possa estar atendendo a uma necessidade maior da instituição. Outro ponto bastante importante é a questão dos ganhos econômicos que o pesquisador pode ter. Esse é um ponto bastante importante, que tem que estar muito bem regulamentado e muito bem trabalhado dentro da propriedade intelectual. Dentro da política de inovação, ele está relacionado com a propriedade intelectual e a participação do pesquisador. Então, é um ponto fundamental que, além de proteger as inovações, ele incentiva o pesquisador no seu papel de geração de valor dentro da instituição. Então, o artigo 11, ele traz uma flexibilidade importante dentro das ICTs, que permite que a instituição, em condições e de forma justificada, ceda direitos sobre uma criação. Pode ser uma patente, pode ser um programa de computador, etc. Isso vai diretamente para quem criou, que é o inventor ou o autor, para que ele explore essa criação por conta própria. Ou, alternativamente, né, a ICT pode ceder esses direitos a um terceiro, mediante remuneração. Isso é um reconhecimento da autonomia e do estímulo à inovação para a instituição, que o marco legal traz, mediante, né, para esse terceiro, mediante remuneração. E um ponto que a gente torna como incentivo no artigo 13, ele assegura que o criador possa ter uma participação mínima aí de 5% e máxima de 1/3 dos ganhos econômicos aferidos para a ICT. Então, essa participação tem que estar muito bem colocada dentro da política de inovação, e refere-se aos contratos de transferência de tecnologia e os licenciamentos da criação da ICT junto com esse inventor, junto com esse servidor que foi o inventor da tecnologia. Significando aí que a gente
pode trabalhar isso como uma fórmula de estímulo para o pesquisador a gerar receitas para a ICT, certo? A gerar tecnologia para a sociedade, e, e de forma também que isso é um direito daquele criador, né? Daquele inventor, em cima do todo o trabalho que ele teve de pesquisa, né? De ciência, né? E de trabalho na inovação que ele está criando. Bom, isso ajuda para a gente, né, para a ICT principalmente, a ter um estímulo maior para inovar. Então, é um incentivo direto para os pesquisadores, professores, técnicos, que dedicam aí a questão da inovação, sabendo que é bastante difícil gerar essa inovação com impacto para a sociedade e que ainda tenha uma tecnologia que possa ser oferecida a ela, certo? Ou para a empresa, para que a empresa consiga ter uma nova tecnologia, um novo produto de mercado e ela consiga crescer com isso. Então a gente tem que entender que assim, esse estímulo não é para o pesquisador ganhar, é para que ele, depois de um árduo trabalho, né, em que ele consiga impactar uma empresa, a empresa ter um novo produto para venda, esse novo produto para venda faz a empresa crescer, faz ela atender melhor a sociedade, faz ela gerar mais impostos, tá? E ela deixar os seus consumidores mais contentes com novas tecnologias. Então, assim, ganha o país, ganha a empresa, ganha a sociedade, né? Ganha o país com imposto, né? Ganha a empresa com novos produtos, ganha a sociedade com novas tecnologias. E aí a gente pode fazer um reconhecimento melhor para a ICT, e reconhecimento melhor para o pesquisador, para o inovador que está ali trabalhando dentro da ICT. E ganha também os alunos que acompanham todo esse processo, e aí eles entendem como que impactar a sociedade de forma adequada. Desde que essa valorização tenha transparência e equidade, que é o que rege a lei como um todo. Então, a gente tem que estabelecer regras claras para a distribuição desses ganhos, evitando ambiguidades, né, e promovendo equidade entre os entes. Essa política é peça-chave para a cultura de inovação, esse estímulo é peça-chave para a cultura de inovação, e ela deve ser muito bem trabalhada dentro da instituição, de forma a estar promovendo que parte desse recurso vá para o criador, mas também a gente está falando aí de 5% até 1/3 dos ganhos econômicos. Os outros 2/3 do ganho econômico, eles vão para a instituição, muito provavelmente para o setor que fez o desenvolvimento, e também para a instituição. É comum a gente ver 1/3, 1/3, 1/3. E aí ganha a instituição recurso para poder trabalhar equipamentos, manutenção de equipamentos, laboratórios, ganha o setor, que vai ser recompensado por isso, né, com esse recurso, também estimulando a compra de equipamentos, insumos e ampliação dos seus laboratórios, e ganha o pesquisador, e ganha principalmente a sociedade, tá? E também é, é, colocado dentro do marco legal da questão das bolsas para o estímulo à inovação. Então, é um dispositivo que descomplica a remuneração direta dentro de um projeto de desenvolvimento de inovação. O artigo 9, né, da Lei 10.973, da Lei de Inovação, já começa facultando as ICTs a celebração de acordos de parceria, atividades conjuntas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e garante no parágrafo 1 a permissão para o servidor militar, empregado da ICT pública, até mesmo dos alunos de curso técnico, graduação, pós-graduação, que estão envolvidos diretamente com a atividade de inovação e com a parceria da ICT com a empresa, que elas recebam a bolsa de estímulo à inovação. Então, essa bolsa pode vir diretamente da própria ICT ou por intermédio da fundação de apoio que pode estar fazendo a gestão dos recursos do projeto. Isso significa que a lei cria mais um instrumento legal e bastante transparente para remunerar e incentivar a participação de pessoas qualificadas ao projeto, certo?
dentro do sistema público de formação de projetos de inovação. E aí valoriza muita dedicação desses pesquisadores, desses alunos, para com as atividades do projeto. Então, o parágrafo 4 aí, que tá citado, é fundamental para garantir essa segurança jurídica para a implementação dessas bolsas, tá? E é importante a gente frisar que não é um vínculo empregatício, isso aí tem que estar muito bem colocado dentro da concessão, dos termos de concessão de bolsa, para evitar um problema com a própria instituição. Então, não é uma contraprestação de serviço e não integra a base de cálculo de contribuição previdenciária, certo? Então é vital a gente deixar isso muito bem estipulado dentro do contrato, porque a ideia da bolsa é estímulo à inovação e acaba se tornando aí uma peça fundamental para a gente valorizar os bolsistas, né, que são os talentos que vão estar ali inovando, certo? A produção científica e o desenvolvimento desses projetos dentro da ICT. Então é bastante interessante a gente estar colocando isso aí para vocês. Dentro dessa bolsa de ensino e pesquisa, esse é um ponto que às vezes gera muita dúvida, tá? Então o marco legal e a legislação é bastante claro dentro do artigo 4 da Lei 8.958, tá? Que trata aí das fundações de apoio e atuação da fundação de apoio dentro das ICTs. Então, as ICTs se autorizarem os servidores a participar de atividades relacionadas, realizadas pela fundação de apoio, sem que isso prejudique as atribuições funcionais dele, pode se oficializar a colaboração entre o quadro técnico-científico das instituições e as fundações de apoio aos projetos de desenvolvimento e inovação. Então, um detalhe importante aí do parágrafo 4, desse mesmo artigo, que ele defende a possibilidade de servidores que ocupam cargo em comissão ou função de confiança. Esses servidores também podem desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em projetos apoiados pelas fundações de apoio e com recebimento de bolsa. Então, isso amplia o leque de quem quer engajar ativamente em projetos de inovação. No entanto, a gente tem que observar assim, que existe uma limitação imposta pelo decreto 7.423, no artigo 7. Ela estabelece que assim, a soma da remuneração e das retribuições de bolsas recebidas pelo servidor, em qualquer hipótese, não deve, lógico, exceder o teto constitucional do funcionalismo público federal, tá? Isso significa, na prática, né, que a lei oferece a oportunidade da gente receber bolsa de participação em projetos de pesquisa e ensino, seja por meio das fundações de apoio ou da própria ICT. Isso incentiva ainda mais e reconhece a necessidade de engajamento com a fundação de apoio, tá? Que ela pode ser fundamental peça aí para poder estar fazendo a gestão dos projetos. A gente sabe que às vezes um projeto de inovação dentro da gestão da ICT, ela acaba complicando, porque a gente tem ali as legislações para contratação, tá? Que às vezes são bem mais morosas, e aí uma fundação de apoio pode atender melhor a necessidade do projeto e a gente conseguir fazer um trabalho com a fundação, fazendo a gestão financeira do projeto e às vezes até a gestão do próprio projeto em si, garantindo que a gente consiga implementar, fazer, gastar o recurso de forma correta, dentro da lei, certo? E quem vai manipular esse recurso, né, de forma transparente, é a própria fundação de apoio, certo? Então, o marco legal aí, ele prevê esses mecanismos para os servidores, independente do cargo, pode participar aí ativamente dos projetos de pesquisa e desenvolvimento com o apoio das fundações de apoio, né, recebendo bolsa, desde que dentro dos limites legais
reconhecimento ao valor que ele vai trazer dentro da ciência e inovação. Sobre retribuição pecuniária, né, nesse slide aí, a gente vê que existe a possibilidade de uma remuneração extra para servidores envolvidos na atividade de inovação e pesquisa. O ponto de partida é o artigo 8 da Lei 10.973, que é a Lei de Inovação, que ele faculta as instituições, né, as ICTs, a capacidade de prestar serviço técnico especializado. Então, o ponto principal é isso, é um serviço técnico especializado a outras instituições, sejam elas públicas ou privadas. Essa prestação de serviço ela deve ser compatível com os objetivos da legislação, ou seja, tem que ser voltada para a inovação e pesquisa científica, num ambiente que produtivo dentro da instituição, tá? De forma a estar atendendo as necessidades da instituição e da sociedade, certo? Isso não pode ser somente para ganho pessoal. E aí a gente consegue, com a documentação necessária, mostrar que esse serviço técnico especializado ele traz um ganho para a instituição, traz um ganho, uma capacitação para o servidor, e a gente pode implementar ela de forma adequada dentro da instituição. Então é uma novidade bastante grande aí dentro da coisa que interessa bastante a sociedade, que lá no parágrafo 2 estabelece que esse servidor, seja ele militar, empregado público, envolvido nessa prestação de serviço, pode receber como retribuição pecuniária. Essa retribuição pode vir diretamente da ICT ou da fundação de apoio que está fazendo a gestão do projeto. É fundamental entender que isso aí é na forma de adicional variável. Então é importante que a gente deva custear os recursos arrecadados, tá? A própria atividade que a gente está sendo contratado. Então, não pode trazer prejuízo à instituição. Então, um gasto no orçamento regular da instituição tem que gerar um valor, esse serviço prestado, e ele não pode trazer gasto para a instituição. Para nós, servidores, a gente pode não só, então, participar de um projeto de inovação, não só gerar receita através de um projeto de inovação, mas também de uma prestação de serviço, certo? E essa remuneração vem na forma de uma gratificação que a gente tem para poder exercer esse conhecimento, essa capacitação, esse ganho tecnológico que a gente tem e oferecer ele também para a sociedade. Então é bastante interessante, é bastante importante essa questão, só que ela tem que estar muito bem documentada dentro da política de inovação e muito bem trabalhada para que aconteça equidade e principalmente transparência no processo, para que possa ser auditado a qualquer momento pelos entes públicos. Esse é um ponto bastante importante. Todas essas repercussões jurídicas aí de bolsas e retribuições que a gente discutiu, especificamente sobre a incidência de tributos e a sonegação fiscal, é fundamental que a gente tenha uma clareza, como eu disse, para ter segurança nesse processo. Então, o artigo 26 da Lei 9.250, ele define que as condições para isenção de imposto de renda, por exemplo, sobre as bolsas de estudo, de pesquisa, para essa bolsa seja isenta, ela precisa ser caracterizada como doação, ou seja, não é salário, ela é recebida exclusivamente para proceder aos estudos ou a pesquisa, ela tem um foco no aprendizado e no desenvolvimento de conhecimento. Então, os resultados, né, dessas atividades devem representar uma vantagem para a instituição e para quem está recebendo a bolsa. E não importa aí a contraprestação de serviço, esse ponto que é o ponto-chave. Então, a bolsa não pode ser um disfarce para ter uma relação de trabalho para o serviço pago que beneficia diretamente quem está concedendo a bolsa.
ela tem que estar envolvida num projeto, ela tem que ter esse projeto tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter os resultados muito bem assegurados, e ele tem que ter metas, e essas metas, esses objetivos, têm que atender a uma necessidade da sociedade. Então, outro ponto que é crucial é sobre a questão da sonegação fiscal. Então, o artigo 2 aí da lei trata como crime contra a ordem tributária, e muito claro que fazer declaração falsa, omitir rendas, bens ou fatos sobre o recebimento desses recursos é crime. E a pena, ela vem com detenção e multa. Então, o que é isso para a gente que é servidor, né? A gente tem que dar transparência e conformidade ao recebimento dessas bolsas. Elas têm que ser declaradamente constituídas para com o projeto, conforme a legislação e as normas da ICT. É nosso dever entender que as condições sob quais essas bolsas estão sendo concedidas, elas se encaixam nos critérios de isenção e característica de doação e ausência de contraprestação de serviço. Em caso de dúvida, aí, a gente tem que estar sempre recorrendo à questão jurídica, né, ao setor jurídico e contábil da instituição e à legislação do marco legal, que tem lá todo esse mecanismo de estímulo financeiro, porém, dentro da legislação vigente. Então, a gente tem que estar com bastante, entender bastante esse processo, tá? E estar muito bem regulamentado dentro da política de inovação para que a gente consiga fazer esse trabalho dentro das normas, sem problemas para nós, servidores, para a própria instituição. Bom, a questão da propriedade intelectual, então, né, que a gente veio falando até então, a gente acaba que sim, tem que entender que a ICT, ela deve ter suas políticas próprias de propriedade intelectual dentro da política de inovação, certo? Essas regras, como as invenções são protegidas, gerenciadas, exploradas, devem estar muito bem claras e formalizadas internamente, e o NIT, que é o órgão responsável pela gestão da propriedade intelectual dentro da ICT. Então, assim, todo esse trabalho que a gente teve, a gente falou da atuação do professor, né, do pesquisador, e de como ele é importante para esse processo, que ele pode ter formas de receber recursos, né, para poder promover a inovação, culmina numa propriedade intelectual, que é parte da instituição, né, porque ela quem deu as condições para ter a criação da inovação, e parte da propriedade intelectual do inventor, que está ali na instituição. E quem faz a gestão de tudo isso é o NIT, tá? Dentro da ICT, e é o NIT que orienta os pesquisadores, acompanha o registro e gerencia todo o ciclo das patentes dentro do INPI, as marcas e os ativos intelectuais da ICT. Esse ponto é chave para as parcerias e para os contratos, e eles devem prever de forma expressa a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados, e na exploração dessas criações, que garante todo o trabalho entre os entes públicos e privados, e que eles entendam bem quem são e quais são as participações na invenção e dos lucros que isso pode gerar, que vão ser distribuídos entre a instituição, entre o inventor, certo? Para que a gente estabeleça aí um direito à exploração, um licenciamento e a transferência de tecnologia. Opa, perdão. Voltando aí. Então, o marco legal, ele traz essa flexibilização que é bastante importante. A ICT pode ceder para o parceiro privado na totalidade os direitos de exploração da propriedade intelectual, porque muitas vezes a instituição ela não tem como industrializar a tecnologia que ela promoveu. Ela também não vai sair vendendo tecnologia, ela não tem indústria para isso. Então ela cede para um ente desde que a parte dela
da propriedade intelectual seja assegurada. Essa cessão, ela deve ter uma compensação financeira ou mesmo não financeira, desde que economicamente mensurável. Então a ECT ela pode abrir mão da titularidade desde que receba algo em troca, que compense essa cessão. Então facilita muito a atração das empresas que querem o controle total da tecnologia, porque para ela não é interessante ela fazer um licenciamento, às vezes uma cessão dessa patente para outra empresa, ou venda dessa patente para outra empresa, tendo uma instituição de ensino atrelada a todo o processo, que é morosa e difícil de se trabalhar com. Vou vender essa tecnologia que eu criei, porque eu já não trabalho mais com essa tecnologia. E aí, no meu processo de venda, né, de negociação, eu tenho que levar um reitor junto, ou um pró-reitor junto, ou um pesquisador junto, para fazer a negociação, uma pessoa do NIT. Então fica muito difícil para a empresa voltar a investir em inovação, sabendo que a ICT pode ser a ICT ela pode ser aí um entrave na negociação da tecnologia. Então, assim, a ICT pode abrir mão da titularidade da propriedade intelectual, mas sempre recebendo algo em troca que compense essa cessão, tá? E aí, no slide, por último, a gente coloca que a ICT pode ceder esses direitos sobre a criação a título não oneroso, assim, diretamente ao criador ou ao inventor. Isso aí pode ser feito por manifestação expressa da ICT, mas sempre em hipóteses e condições definidas na política de inovação. Então, é outro incentivo que a gente pode ter para os pesquisadores, dando eles mais autonomia para explorar suas próprias inovações, mas desde que isso não fira a necessidade da ICT, né, e nem a legislação do marco legal. Então, por isso tem que estar muito bem definido lá dentro da política de inovação como que pode acontecer essas sessões para que isso não cause um entrave junto com a legislação vigente. Bom, conflitos de interesse dentro do marco legal, né? Que isso é bastante importante, a gente tá levantando. Para a gente entender o conflito de interesse, né, que está na Lei 12.813, que é a Lei de Conflitos de Interesse, para a gente garantir a integridade e a transparência nas relações entre o setor público e privado, especialmente em áreas estratégicas de ciência, tecnologia e inovação, é considerado conflito de interesse uma situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, tá? E pode comprometer aí o interesse coletivo e influenciar aí de maneira bastante imprópria o desempenho da função pública, então que é o ponto importante daí, tá? Sim, de forma geral, o conflito de interesse é quando ocorre interesses pessoais do indivíduo, tá, perante aos interesses da entidade privada. Então, a gente não pode usar do ente privado para atendimento pessoal ou do indivíduo, tá? Isso aí choca com o interesse coletivo da administração pública. A administração pública atende ao setor público, atende a todo o público. Não pode atender a uma necessidade em específico. Então, decisões ou ações que não se adequam a um bem comum é prejuízo para a instituição pública. Ou mesmo pode prejudicar de forma parcial ou imparcialmente a função pública, a gente tem um problema, tá? Então a gente tem que ressaltar aí que a lei ela não proíbe a existência de interesses privados dentro da instituição, mas e de forma nenhuma isso pode gerar um risco e um comprometimento à imparcialidade e à ética da instituição. Além disso, a informação privilegiada, por exemplo, que se refere a alguns assuntos sigilosos tratados dentro da instituição, pode trazer um problema para a instituição, porque aí ela está atendendo uma necessidade do indivíduo,
tá? Um comprometimento do Poder Executivo Federal e trazendo um problema econômico e financeiro vai acabar acontecendo de amplo conhecimento público. Então, a utilização indevida de informações privilegiadas, por exemplo, tá, também configura como uma violação grave aí das vantagens que essa instituição vai ter, certo? Dessa instituição privada vai ter, de forma injusta, certo? Que pode distorcer aí o efeito dela no mercado e da concorrência, da livre concorrência. Então, a Lei 12.813, ela tem que proteger os interesses públicos, estabelecendo diretrizes bem claras aí sobre o que constitui um conflito de interesse e uso de informações privilegiadas dentro de um processo de ciência, tecnologia e inovação. Isso é assim, essencial para a gente assegurar que esse desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação seja como base a ciência e o bem-estar social, não vantagem pessoal e privada de alguém que tá dentro desse trabalho com instituição pública. Então, isso é bastante importante e esse ponto de conflitos de interesse ele tem que estar ali também colocado dentro da política de inovação. Detalhando essas situações específicas aí do acordo, de acordo com a Lei 12.813, pode gerar conflito de interesse aí no exercício do emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, o que diz a lei do artigo 5 da lei que elenca essas situações que está aí colocado, conflito de interesse de exercício em cargo em preso no âmbito do Poder Executivo. A lei proíbe, por exemplo, a divulgação e o uso de informações privilegiadas em proveito próprio ou de um terceiro. Isso já reforça o que a gente viu lá no slide passado, de usar informações sigilosas, né, obtidas pela função que a pessoa tem no cargo público, para benefício dele ou de outros. Isso vai configurar, com certeza, conflito de interesse. Essa particularidade aí da ciência, tecnologia e inovação, que tem acesso a dados de pesquisa, por exemplo, e a projetos estratégicos dentro da instituição, ou mesmo ou de inovações, que pode gerar um grande valor, e isso necessariamente veta exercer essa atividade, né, que implica em prestação de serviço e manutenção das relações de negócio com pessoas físicas e jurídicas, desde que de interesse para a decisão do agente público, ou seja, se ferir o trabalho do servidor público, tá, ou mesmo da instituição, qualquer forma de trabalho, qualquer forma de benefício próprio, tá, a instituição está vetada em trabalhar com esse servidor público ou com essa empresa ou nesse projeto em específico. Então, um ponto importante é que se a gente praticar um ato em benefício de um interesse de uma pessoa jurídica, que participe o agente público, ou cônjuge, ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, desde que até o terceiro grau, que possa beneficiar, influenciar atos da gestão pública, isso pode prejudicar o processo lógico, de atuação do servidor público, do serviço público, e é totalmente proibido para a Constituição. Então, essas proibições se aplicam a todos os ocupantes de cargo em empresas mencionados no artigo 2, certo? E, em síntese, essas condutas específicas geram conflitos de interesse que a gente deve proteger a administração pública dessas influências aí, indevidas. Então, esse instrumento ele é essencial a gente estar estabelecendo dentro da política pública para que a gente consiga
dá um norte para os trabalhos junto com o privado. Bom, numa dúvida sobre os trabalhos que possam vir a acontecer, né, a Controladoria Geral da União, né, a CGU, ela tem formas da gente poder estar fazendo a consulta, né, ao órgão para que consiga entender melhor e trabalhar melhor as questões que gerem dúvida ou que tenham uma necessidade de melhor esclarecimento, tá? No âmbito do Poder Público Federal. Então, todas essas dúvidas devem ser dirigidas à unidade de recursos humanos do órgão, centraliza esse processo inicial de consulta e torna mais acessível e integrado a estrutura de cada administrativa de cada ICT, certo? E esses pedidos passam por uma análise preliminar, e aí, havendo entendimento, pode-se haver uma autorização para se constituir ou não aquela dúvida da ICT, e pode também trazer uma forma de orientar melhor a instituição para estar estabelecendo as necessidades que ela vem vir a ter com sua instituição pública. Essas consultas são bastante interessantes, porque a gente tem sempre a necessidade de poder estar, como cada instituição é uma diferente, né, quando a gente estabelece a política de inovação, é muito comum que exista caminhos só são feitos dentro daquela instituição. Então, às vezes, a instituição tem setores que têm seus próprios trâmites, e a gente não sabe muito bem como esclarecer e trabalhar com esses setores. E a Procuradoria também, muitas das vezes, ela tem dúvida quanto à implementação, por exemplo, das bolsas, por exemplo, da atividade pecuniária, quais são as necessidades de documentação. Então, essas consultas ao órgão público são bastante importantes, porque elas definem quais são a legislação que a gente tem que adotar e também define quais são os parâmetros que a gente tem que estabelecer dentro daquela necessidade. E até a documentação e os modelos de documentos que a gente tem que atender, né, para poder estar melhor regimentando a política de inovação, aquela ideia que a gente está querendo trabalhar dentro da política de inovação. Então, é bastante importante que a gente faça, né, e que a gente use da AGU e da consulta aos procuradores federais, certo? Para que a gente consiga prevenir possíveis problemas de atendimento à política de inovação e até mesmo a questões que a gente já tratou aí, como a política de conflito de interesses, né, que pode acontecer dentro da instituição, de forma a gente conduzir de forma melhor todo esse sistema. Bom, para a gente finalizar, tá? A questão da prestação de contas dentro do marco legal, essa prestação, ela vem reforçar a ideia o marco legal, a ideia sempre está simplificando os processos, né, com foco no resultado, e a prestação de contas também vem nesse mesmo alinhamento. Então, a gente tem aí, né, na parte esquerda aí do slide, uma repetição do que a gente já discutiu, que é o detalhamento da prestação de contas conforme o decreto 9.283. Então, a ideia é que aqui a gente venha a fixar que existe um relatório de execução do objeto, que é uma descrição das atividades
das metas e das justificativas do projeto, que deve estar atrelado ao projeto, com a relação de bens adquiridos, com a avaliação de resultados e um demonstrativo dos recursos que foram empregados. Então, isso aí é importante para que a gente consiga estar reafirmando, certo, a ação da instituição pública dentro da inovação. E quais são os resultados que essa instituição teve, né, no emprego de toda essa legislação que foi flexibilizada, né, mostrando os resultados desse projeto. Isso significa aí, de regra geral, que a gente precisa ter uma prestação de conta financeira bem detalhada do processo, né, já logo de cara. Mas o relatório de execução financeira, ele somente será necessário quando o relatório de execução do objeto não for aprovado, houver indícios de irregularidade. Então, a gente tem que fazer uma prestação de contas, sim, certo? Para com a instituição. E se houver alguma irregularidade levantada, aí a gente vai precisar de um detalhamento maior desculpa, da prestação de contas financeiras do projeto. Então, a ideia é que o projeto entregue os seus resultados esperados, o relatório de execução do objeto tem que ser aprovado e tem que ter uma prestação de contas dentro da instituição pública. Esse controle na execução do projeto normalmente é feito pela ICT ou pela Fundação de Apoio, certo? E havendo indício de irregularidade, aí sim, ou de má-fé, aí precisa ser trabalhado um relatório de execução financeira bem mais detalhado para que a gente consiga estar formalizando isso dentro da instituição e encerrando o projeto. Como parte importante aí, relevante na questão da prestação de contas, a prestação será bastante simplificada, privilegiando os resultados obtidos, desde que a gente aborde todos os pontos da prestação de contas, e é importante a gente ter um relatório de execução do objeto, que é um componente que foca mais nas entregas do projeto, e ele existe para descrever as atividades de comparativas entre as metas e os resultados que a gente estipulou tá chegando dentro do projeto, com as justificativas necessárias caso aconteça alguma discrepância entre as metas e os resultados. Essa declaração de recursos é uma necessidade para a prestação de contas do projeto, e nela tem que ter uma relação de bens que foram adquiridos e produzidos durante o processo para ter um controle patrimonial desse projeto para a instituição. A gente tem que, nesse projeto também, né, para a prestação de contas, medir e avaliar o impacto do sucesso desse projeto e dos seus resultados. Então, é importante a gente ter um demonstrativo consolidado dos recursos, dos remanejamentos e da transferência de recursos caso aconteça dentro do projeto. E aí um simples relatório, né, de execução financeira, um relatório de execução do objeto, já é o suficiente para a gente poder estar prestando contas para a ICT e para o marco legal, tá? Dentro da flexibilização que o marco legal traz para com isso. Bom, resumindo, para a gente poder finalizar aqui, então a elaboração dessa política de inovação, ela é bastante importante para a gente estar tratando, né, da inovação dentro da instituição. A estruturação de um NIT muito coeso, maduro
né, e que atende às necessidades da instituição, é um fortalecimento fundamental para a gestão da propriedade intelectual. E a ideia da gente estar simplificando procedimentos para poder estar atendendo às necessidades de outros entes públicos e privados é fundamental para a gente estar trazendo soluções tecnológicas aí, né? Propriedade intelectual para a ICT, tá? Capacitação para com os produtores, com os pesquisadores e alunos, tá? E disseminando a cultura da inovação no âmbito acadêmico, que é o importante para estar atendendo à sociedade e atendendo às políticas públicas da instituição. Então, pessoal, a gente vai finalizando essa parte por aqui. Eu vou deixar outras aulas que a gente vai pensar aí algumas necessidades à disposição para vocês estarem entendendo melhor alguns pontos principais sobre a política da inovação. Então, até aqui a gente conseguiu passar por toda a estruturação da política de inovação, chegou nos pontos cruciais aí para a implementação dela, e a gente finaliza aqui, então, instituindo uma política de inovação dentro da instituição pública, para que a gente possa regimentar e trabalhar toda a inovação dentro do setor público. Então, assim, fiquem atentos para essas aulas pontuais que a gente vai deixar à disposição de vocês, para poder entender melhor alguns pontos e algumas curiosidades aí que a gente pode estar tendo dentro da instituição pública no âmbito federal. Muito obrigado a vocês até agora, e a gente então finaliza aqui a aula 3 para vocês. Obrigado.